E na aula de hoje, vou ensinar para você o lupito, que é um palhacinho que eu fiz com fio barroco 6 da Círculo e também é uma bolsinha. Eu sou La Camarena, estou do time de artesãos da Círculo e vem agora assistir esta aula, onde eu explico tudinho aqui como é que eu fiz o lupito. Para fazer o lupito, usarei o barroco Max Color na cor 5669 e agulha Clover 4 milímetros. Reservei aqui no começo 55 centímetros de fio, porque começarei com pontos baixos sem correntinha. Agora aqui, venho e faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Agora tenho o fio curto e o fio longo, que é o que sai do novelo. Então, esse fio que eu deixei aqui com 55 centímetros, agora eu pego, passo pela frente da agulha e viro para mim, desse jeito. Ó, seguro, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. De novo, fio curto pela frente, ó, pela frente da agulha, virei para mim, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. E continuo assim até que fique com o tamanho que quero do fundinho da bolsa. Ó, fio curto pela frente da agulha, laço o fio do novelo e assim sigo. Prontinho, fiz 24 pontos baixos. Agora, vou trabalhar somente nas alcinhas de trás. Então, faço uma correntinha e agora eu pego aqui na alcinha de trás, ó. Já vou escondendo esse fio. Então, faço aqui um aumento. Começo com um aumento. E agora, continuo em pontos baixos. Vou até o final da carreira, até o penúltimo ponto desta carreira em pontos baixos. Prontinho, comecei com um aumento, então fiz um aumento, 22 pontos baixos e terminei aqui, tenho aqui uma alcinha ainda, então aqui eu faço um aumento. Então, eu começo e termino a carreira com aumento. Agora, eu vou continuar pro lado de cá. Então, trabalhei as alcinhas deste lado, agora eu viro e venho aqui na alcinha. Essa aqui ela é mais dificinho, que ela fica mais apertadinha, mas você consegue. Ó, presta atenção, a alcinha é esta daqui, tá? Não é aqui atrás, é esta alcinha aqui. Então, aqui eu faço um aumento. E novamente, 22 pontos baixos e ao final um aumento. Então, tem a volta, fiz novamente um aumento aqui no começo, fiz 22 pontos baixos e aqui na última alcinha, eu faço novamente um aumento. Então, venho aqui e faço 2 pontos baixos. Aqui, posso colocar o marcador para identificar meu último ponto. Neste caso, eu não vou subir correntinha nem nada. Eu venho, ó, aqui e já faço um ponto baixo, que vou trabalhar de forma espiral, circular. Então, agora continuo aqui em pontos baixos, direto. Marco aqui para saber que terminei aqui. Ó, cheguei aqui na outra extremidade, é só continuar os pontos. Prontinho, cheguei aqui na outra extremidade, tenho o marcador. Então, já sei que tenho que pegar, passar aqui. Então, eu tenho
24 pontos baixos de um lado que eu fiz. Lembra que eu fiz o pontos baixos sem correntinha? Foram 24 pontos. 24 pontos baixos. Então, trabalhei um lado, 24, o outro lado, 24, 48. E aí, eu fiz os aumentos, 48, 49, 50, 51, 52. Então, eu tenho que ter aqui, no total, dando toda a volta, 52 pontos baixos. Tá? Que eu continuo em pontos baixos. Veja que não subi correntinha nem nada. Quando eu trabalho essa bolsa com pontos altos, aí eu subo 2 correntinhas. Mas neste caso, como são só pontos baixos, eu não subirei correntinha entre as carreiras. Vou continuar o lupito, só que eu quero fazer listrado. Então, a próxima cor que usarei será o Barroco Max Color. Esse aqui é a cor 5203 e continuo com a agulha 4 milímetros. E para fazer a troca de cor, olha só, eu vou deixar aqui um pedacinho de fio, corto, vou tirar o marcador e puxo o fio deste jeito, ó. Então, aqui fica um degrauzinho. Agora, eu vou fazer aqui um arremate para tirar este degrau. Prontinho. Agora, eu vou colocar a agulha, vou passar o fio aqui na agulha número 16. E agora, veja só o que eu vou fazer. Eu vou tirar este degrauzinho aqui. Conto 1, 2 para frente, passo de dentro para fora, por baixo das 2 alcinhas aqui, do ponto baixo, né? As 2 alcinhas dele. Agora, passo por cima da alcinha da frente, ó, por cima da alcinha da frente do último ponto crochetado. E agora, passo por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei de fora para dentro. Puxo. E veja que fica nivelado. Agora, não tem um lugar específico, eu só prefiro deixar na lateral, aqui a troca de cor, ó. Vou introduzir a agulha, laço o fio e já vou crochetar sobre este daqui, tá? Na hora que chegar pertinho dele. Passei o fio e dou um nozinho. Só ajeitar tudo aqui. E dou um nozinho. Prontinho. Agora, continuo fazendo pontos baixos até dar toda a volta. Lembrando que eu tenho aqui 52 pontos no total, dando toda a volta. Então, estou chegando aqui no final. Aquele nozinho que eu dei, ele não é um ponto, é só um nozinho. Então, cheguei até aqui, o último ponto eu faço aqui. E aí, eu coloco o marcador e continuo crochetando normalmente. Então, o ponto está aqui, ó. De novo. Aqui é o nozinho, eu fiz um ponto aqui, então, venho aqui. E continuo. Eu fui trocando a cada 5 carreiras. Prontinho. Fiz aqui 28 carreiras. E quero completar as 30 carreiras. Agora, vou trocar novamente de cor. Porque eu queria que o finalzinho aqui da bolsa fosse de uma outra cor. Agora, estou aqui com a cor 6482. E faço a mesma coisa. Eu venho aqui na lateral, eu já arrematei, né? Como eu expliquei. Venho aqui na lateral, dou um nozinho. Então, agora eu faço os pontos baixos, dando toda a volta. Dou toda a volta e depois continuarei, mas farei as alcinhas para prender a tampa da bolsa. Então, eu estou dando toda a volta e aqui só para lembrar, né? Então, venho neste ponto
E o último ponto é onde dei o nozinho. Então, agora eu coloco o marcador aqui. Eu cheguei aqui, coloco o marcador e agora faço mais uma carreira. Então, começa aqui, né? Então, aqui já tem um ponto, eu venho aqui. E dou toda a volta. Prontinho, ó, cheguei bem aqui na lateral. Então, eu vou olhar, ver se eu terminei exatamente na lateral. Isso pode variar um pouquinho, porque o crochê, ele torce um pouco enquanto você vai crochetando. Então, dependendo da pressão, da tensão do seu ponto, pode ser que você tenha que fazer um pontinho ou 2 pontinhos a mais para chegar bem aqui na lateral. Aqui para mim já deu bem certinho. Então, agora farei 42 correntinhas. Prontinho, fiz 42 correntinhas. E agora, volto aqui, no mesmo ponto de base, e faço um ponto baixíssimo. Esta alcinha é a que vai se conectar com a tampa da bolsa. E agora aqui eu continuo em pontos baixos. Não aperte muito. E vá até a outra lateral da bolsa. Prontinho, fiz os pontos baixíssimos, cheguei até aqui, faço novamente 42 correntinhas, prendo aqui com ponto baixíssimo e continuo os pontos baixíssimos aqui. Prontinho, terminei aqui. Agora corto o fio. E faço a mesma coisa. Aqui, pra mim, terminou aqui, então eu não teria os 2 pontos para fazer o acabamento. Então, o que que eu fiz? Parei 2 pontinhos antes, que aqui não vai fazer tanta diferença. A não ser que fosse no meio, assim, da carreira, né? Então, aqui eu puxo. E agora eu vou colocar a agulha e fazer o mesmo acabamento que ensinei na troca de cor das listras. Então, coloco a agulha de acabamento. E agora vamos lá, ó. Conto 1, 2 pontos para frente. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. Agora, pela alcinha da frente por cima do último ponto crochetado. E agora por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. E aí fica bem certinho. Agora, vou arrematar aqui dentro. Aqui dentro, quando eu sei que vai aparecer o nozinho, eu faço o seguinte. Eu separo o fio em 2 partes. O barroco 6, ele tem 6 cabos. Então, 3 para um lado, 3 para o outro. Passo aqui pela agulha. E agora, eu vou dar um nozinho bem pertinho do ponto mais próximo que tiver aqui. Então, venho aqui, nesta alcinha. E agora aqui eu dou um nozinho. Quando eu faço isso, eu divido o nó pela metade. E aí fica menos volume. Só vou alinhar aqui os fios.
Volto agora com os 6 cabos aqui para agulha. E agora, eu escondo o fio. Então, vejo quais são os pontos mais próximos que eu tenho aqui. Então, vou passando pelo meio. Que aí o nozinho some totalmente. Você vai ajeitando e ele fica por baixo aqui da trama do crochê. E aí eu posso cortar rente. Prontinho. Então, essa é a base da bolsa. Agora, farei a tampa. Com a cor 3346, eu fiz aqui o comecinho exatamente como eu fiz na bolsinha. Então, do mesmo jeitinho que fiz aqui. Então, fiz, né, os 24 pontos baixos e depois eu fiz um aumento, 22 pontos baixos, um aumento, 22 pontos baixos e um aumento. Fiquei com 52 pontos baixos na carreira. E depois eu fiz uma carreira aqui de pontos baixos, exatamente como eu comecei ali. Agora é o seguinte, vou transferir este marcador para cá e agora farei 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo este ponto aqui do meio e venho no próximo. Para quê? Para fazer um buraquinho que passará esta alcinha aqui, que é a que fecha a bolsa, abre e fecha. Então, eu só fiz 4 correntinhas, pulei um ponto baixo e agora continuo em pontos baixos. E do outro lado, faço a mesma coisa. Então, fiz, ó, tá vendo? Então, ficou aqui o buraquinho. Aí, eu venho e faço aqui novamente os pontos. Cheguei aqui. Fiz 25 pontos. Cheguei aqui. E mais uma vez, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo este ponto aqui do meio, tá vendo, ó? Aqui, o pontinho do meio. E venho aqui e faço um ponto baixo. E vou até o final novamente em pontos baixos. Prontinho, ó, cheguei aqui. Lembra que eu transferi o marcador para cá? Então, venho, coloco ele aqui. E agora, esta é a diferença, né? Então, quando eu faço a base da bolsinha, ela não vai ter o furinho, né? Então, eu fiz lá os meus aumentos aqui nas extremidades, depois eu continuei somente em pontos baixos com 52 pontos. Agora, aqui, para a tampa encaixar, eu vou fazer aqui, ó, dentro do espaço de correntinha, eu faço 1, 2, 3, 4. Então, eu perdi um ponto aqui, vamos dizer assim, né, na carreira, só que aqui eu tenho 4 pontos baixos. Então, agora eu dou a volta, faço pontos baixos aqui também, depois sigo em pontos baixos, são 18 carreiras. Então, vamos lá, me corrija se estiver errado. Eu tinha 52 pontos, lembra? Aí, quando eu voltei aqui, fiz as correntinhas, eu pulei um ponto. Então, pulei um aqui, fiquei com 50, certo? Depois, com as correntinhas, eu acrescentei 4 pontinhos aqui, 4 pontinhos aqui. Então, eu tenho no total 58 pontos. Então, agora aqui é só continuar em pontos baixos, que aí eu formo a tampa da bolsinha, né? Que aqui no caso é a cabeça do lupito. Então, prontinho. Tenho aqui, então fiz, ó, fica assim, tá vendo os buraquinhos, ó? E aí eu segui em pontos baixos. E aqui contando, eu tenho 18 carreiras. Então, eu tenho aqui a base da bolsa e aqui a tampa da bolsa. Estas alças,
eu vou passar assim, ó. Que é a bolsinha deslizante. Já tem outras aqui no meu canal, dá uma olhadinha. Em Seja Membro também, tem uma bolsinha lá, que é a Nani, é uma bolsinha ursinho. Certo? Então, a hora que eu abrir, ela fica assim, ó. E para fechar, você puxa e fecha a bolsinha. Então, eu fiz o acabamento do mesmo jeitinho e agora eu vou usar uma outra cor. Então, vou voltar com a cor 6482, que é essa daqui. Então, venho, eu vou dar um pontinho aqui, assim. Agora, eu pulo um ponto, venho no próximo e faço 5 pontos altos. Opa. Fiz 3, 4 e 5. Pulo este ponto, venho no próximo, faço um baixíssimo. Pulo este ponto, venho no próximo e novamente 5 pontos altos. E assim faço até o final, dando toda a volta. Prontinho, fiz toda a volta. Aqui, para dar certinho, você pode pular um pontinho a mais. Que no meu aqui sobrou um pontinho, mas não tem problema nenhum, porque não aparece, tá vendo? Eu até prefiro, porque assim deixa mais lisinho aqui, mais retinho. Então, agora, farei o mesmo acabamento, ó. Tirar aqui um pontinho, ó. 2 pontinhos para frente. Vou fazer o mesmo acabamento, já expliquei. Então, vamos lá, ó, cortei o fio, né? Puxei. Aí, coloco a agulha de acabamento. Então, agora eu tenho, ó, 1, 2 pontos, passo a agulha de dentro para fora. Agora, passo a agulha por cima, pela alcinha da frente, aqui do último ponto crochetado, e volto aqui por trás das duas alcinhas, de fora para dentro, ó. Vai ficar bem bonitinho. E aqui, mais uma vez, eu vou separar o fio. E vou fazer o arremate que expliquei. Então, dividi, faço do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho que expliquei. Pego 3 cabos, passo por um pontinho mais próximo, que estiver mais pertinho aqui. Dou nó e escondo o fio. Eu sempre igualo aqui as pontinhas. Vamos ver, pra cá tá mais fácil. Pronto, e agora eu escondo aqui. Precisa cortar essa pontinha, depois eu corto. Então, esta é uma base que você pode fazer diversas bolsinhas. Inclusive, aqui no meu canal Seja Membro, eu falo sobre isso. Então, agora eu decoro como quiser. Então, vou decorar como um palhacinho, que é o... Ih, esqueci o nome dele, qual que é mesmo? Lupito! Lembrei. Eu li ali, na verdade, esqueci. Para fazer o narizinho dele, estou aqui, continuo com o Max Color, né, 6, o barroco 6. Estou com a cor 3402. Então, faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. E fecho o anel. Então, agora, pus o marcador,
Então, agora faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos baixos. Sempre aperto. Agora vai. Pronto. Então, faço 2 em cada pontinho de base. E vou até o final, com 2 em cada buraquinho. E agora, faço um ponto baixo e um aumento. Até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos. E agora, sigo em pontos baixos. Vou até o final. Então, fiz, ó, anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo, um aumento e 2 carreiras somente de pontos baixos. Agora, faço um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo e a diminuição eu faço assim, ó, alcinha da frente, laço fio e finalizo como um ponto baixo. Então, vou até o final. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, foi um ponto baixo, uma diminuição. Aí, eu vou colocar o enchimento. O buraquinho tá grande, é assim mesmo. E agora, eu pego a agulha, eu só puxei, né, aqui a alcinha. Então, agora, eu vou pegar as alcinhas de fora e vou fechando. Tá vendo, ó? Alcinha de fora, já passo e puxo. Como o buraquinho tá grande, eu vou ver se tá bom o enchimento, se eu tenho que encher mais. Acho que tá bom. Mais um pouquinho. E para pôr mais um pouquinho, olha só, eu vou usar esta ferramenta aqui da Círculo. Então, vou pegar aqui. E ela me ajuda bastante, que ela tem essa pontinha, ó. Eu não quis fazer mais uma carreira de diminuição para que o nariz não ficasse muito saliente. Normalmente eu faço um ponto baixo, uma diminuição, depois eu faço 3 diminuições. Aqui eu quis fazer uma carreira a menos. Opa. Agora, para amarrar, eu vou passar a agulha aqui por dentro, saio aqui um pouquinho distante, puxo bem, pra deixar bem fechadinho. Aqui, por que eu faço no final 3 diminuições? Porque 9 é a melhor quantidade de pontos para fechar mesmo um fio grosso, um fio fino. Mas aqui, como eu quis fazer uma carreira a menos, eu não vi necessidade. Então, mesmo que aqui ficasse um pouquinho aberto, não teria problema, porque eu vou aplicar ele lá na cara do bonequinho, na carinha dele. Então, não teria problema.
Por isso que neste caso eu fiz uma exceção de não finalizar desse jeito. Então agora passo o fio, deixei cair aqui a agulha. Então você viu, né? Passei o fio aqui por dentro, saí aqui. Agora aqui eu venho no mesmo lugar, saio aqui um pouquinho distante e deixo uma alcinha. Agora volto aqui no mesmo lugar aqui da agulha, tá? Não entre os fios. Assim, tem que ser entre os pontos, tá? Não entre os fios, senão vai repuxar. Agora passo a agulha aqui por dentro e puxo. Assim eu dou um nozinho lá dentro. Dá uma ajeitadinha aqui. E agora sim eu volto mais uma vez aqui pra dentro. Viu que eu não vou costurar com este fio aqui, porque ele é muito grossão, tá? Ele é grossão pra costura. Então, prontinho. Vamos lá olhar? Então, já tenho aqui o narizinho do lupito. Tem bastante cor nesse projeto, mas você pode aproveitar, vai guardando os pedacinhos que sobram, né, as sobrinhas do seu barroco, que aí você depois pode fazer um lupito. Porque fica bacana ele todo colorido, né? Você pode fazer o lupito sem boca, se quiser. Mas se quiser fazer a boquinha, estou aqui com a cor 2204. Então, vou fazer a boquinha dele aqui. Então, fiz 24 pontos baixos, como eu expliquei no começo da bolsinha. E agora, volto em pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Vou ajustar aqui. Então, vou até o final em pontos baixos. Cheguei aqui no final, nesse caso não fiz os aumentos, tá? Eu só comecei em pontos baixos e segui adiante. E aqui eu venho aqui do outro lado e volto em pontos baixos. Então, não tem aumentos nas extremidades, eu só fiz pontos baixos, pegando sempre a alcinha de trás. Prontinho, cheguei aqui no final e faço mais uma vez o acabamento, né? Puxo. Aí eu venho. Conto 1, 2 pra frente. Agora, por cima da alcinha do último ponto crochetado e por baixo do pontinho que pulei. E ajeito aqui pra ficar arredondadinho. Prontinho, a boquinha do lupito. Farei o cabelo com a cor 6133. Começo com correntinha, então farei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 1. E agora volto com 3 pontos baixos em cada correntinha. E aqui um detalhe importante. Você viu que no corpo da bolsinha, na bolsinha, eu faço o ponto square, que é esse daqui, né? Eu pego desta forma aqui. Aqui, para um caimento melhor, para fazer mais voltinhas, eu faço o ponto V, que é aqui, e pego assim. Então, esse é o ponto V, que é o tradicional, e termino assim. E o ponto square, a gente faz assim, ó. Eu faço assim e termino assim. Só que ele não fica tão bonitinho quando eu quero fazer enroladinhos assim. Então, vou fazer 3 pontos baixos em cada espaço de correntinha. Opa, em cada correntinha. Vou até o final. Pronto. Fiz as 12 correntinhas mais uma e voltei as 12 correntinhas, né? A mais uma que eu falo é para subir, né?
e voltei 3 pontos baixos em cada correntinha. Então, cheguei aqui, aqui eu deixo o fiozinho mais compridinho mesmo, depois prender no palhacinho. Esse aqui é o cabelo, tá? Então, agora, ó, eu vou de novo, 12 correntinhas, mais uma. Então, fiz de novo 12 correntinhas, mais uma, que é pra subir. E aí, voltei em pontos baixos, 3 pontos baixos em cada correntinha. Agora, aqui, ó, terminei, eu venho aqui, ó, na outra, né, que eu fiz, e faço um baixíssimo aqui. Só para conectar elas melhor aqui no meio. E agora, repito as 12 correntinhas, mais uma, e volto com 3 pontos baixos em cada correntinha. Prontinho, já fui, né? Fiz as 12 correntinhas mais uma e voltei nas 12 correntinhas fazendo 3 pontos baixos. Ó, eu tô ajeitando aqui. E aí, mais uma vez, eu tô ajeitando, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Prontinho. Então, agora corto. Aqui eu só preciso de quantidade de fio, porque eu vou amarrar. Eu não vou costurar na cabeça do lupito. Então, eu só vou ajeitar aqui. Então, faço 2 desse pro cabelinho dele. Então, vamos lá. Tenho 2 cabelinhos que vou colocar aqui. Vou dar uma gotinha de cola aqui no nariz e na boca também para posicionar e depois eu costuro. Então, o cabelo, vou fazer o seguinte. Vou passar um fio aqui na agulha. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o buraquinho, certo? Então, exatamente aqui. Então, tá aqui o buraquinho, então eu venho aqui, ó. E passo um fiozinho do cabelo. E agora, pego o outro fio, por isso que eu pedi para deixar um pedacinho maior. E passo aqui, ó. Então, estou nessa carreira, a primeira, a segunda. Então, aqui tá o último pontinho. Então, venho aqui e passo o fio. Então, agora viro aqui do avesso. Tá aqui, não precisa costurar, eu posso só amarrar. Mais fácil, né? Então, amarro e dou um nozinho. Depois escondo esses fios, mas vamos dar uma olhada. Ver se tá tudo certo. E faz a mesma coisa lá do outro lado. Então, tenho nesta carreira aqui, vamos lá. Então, então, tenho aqui o último ponto. Então, vou passar. Uma olhadinha, ver se tá tudo certo. Então, posso amarrar por aqui também, mas acho que é mais fácil por aqui, né? Só ver se estou na carreira certa. Então, aqui. Tá na carreira certa. Então, venho aqui e amarro. Depois volto aqui e esconde os fios, tá? Vou montar primeiro, depois faço os acabamentos. Então, este é o cabelo do lupito. Ajeita aqui, ó, as voltinhas.
tudo certinho. Então, esta é a primeira parte da montagem aqui da carinha dele, que é a tampa da bolsinha. Então, agora posiciono a boca, posso pôr ela certinha, posso pôr ela mais tortinha assim. Põe o nariz, só presta atenção no olho, né? Onde vai o olhinho. Então, eu vou deixar o nariz bem perto e vou fazer assim. Eu vou deixar assim mesmo. E aí, posiciona os olhinhos para ver se tá bom, né? Se não vai atrapalhar. Então, agora eu faço o teste da posição dos olhos. Estou com o olhinho número 12. Então, aqui coloquei. Então, estou analisando para fazer a expressão do Lupito. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, né? Aqui eu vou estudando mesmo. Dou a posição direitinho para vocês, mas é o momento em que você vai definir a expressão que você quer. Então, eu tava vendo, né? Se dá para eu fazer assim com a boca tortinha, ó. Se eu puser os olhos nessa posição, é possível. Quero pôr ele bem pertinho aqui. Esse bem aqui assim, bem pertinho. Então, assim, a gente tá com uma cara meio... Acho que é melhor fazer assim, né? Fica mais feliz. Vamos ver. Acho que fica mais bonitinho, né? Assim. Então, posiciona primeiro. Aqui, qual que é a posição? Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 8ª e a 9ª carreira, tá vendo? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 7 pontos baixos, né? Contando aqui a beiradinha do olho, né? Então, tá vendo? O olhinho tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está entre uma... Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 8ª e a 9ª carreira, com 7 pontos baixos de separação, mas estou contando a partir da borda do olho. Porque esse olho, ele é maiorzinho, né? Então, vamos ver aqui. Mas tá certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vai dar 9, né? Se for levantar o olhinho. Porque o olhinho acaba cobrindo um ponto. Então, posicionei. E aí me fala, você achou bacana desse jeito? Ou você faria assim? Tortinho. Acho que... E agora? Conta aí nos comentários o que você acha mais bacana. Fazer assim. Então, agora aqui, ó, o nariz, eu vou passar cola quente, só aqui no meinho, e vou colar. Por quê? Depois eu costuro. Mas por que que eu colo primeiro? Porque se a gente puser alfinetinho, fica difícil, né? O alfinetinho não vai segurar muito bem. E agora aqui, faço a mesma coisa. Vou passar aqui a cola quente. Então, eu uso muito, muito a cola quente para posicionar, para depois costurar, para não sair do lugar. Assim, eu tenho certeza que vai ficar no lugar certinho, e aí fica fácil depois a costura. Então, agora aqui, ó, eu vou passar a cola quente novamente, que tem um nozinho. Passo só no meinho, porque depois eu vou costurar ao redor. Só para passar a cola quente além do, né, pegar aqui na beiradinha, eu vou ter problema. Então, agora aqui... Deixa eu dar uma olhada. Tá. Então, agora aqui eu vou passar novamente cola. Passei muito. E pronto. Se você quiser deixar só na cola quente, eu acho até que dá. Eu só fico preocupada, né? Se você passar muita cola, aparecer, né? Que não fica bacana. Então, prontinho. Agora é só costurar. E como é que eu costuro? Aqui, eu vou ver aqui uma linha de costura próxima dessa cor e outra próxima daqui também. Eu uso linha de costura, tá? Pra fazer essas costuras.
Então, eu tenho aqui as linhas, são da Círculo, essas linhas de costura, que a Círculo também tem linha de costura e tem linha de pesponto. Eu tenho pedido para eles até linha de pesponto, que eu acho melhor. Mas olha só, vou costurar essa daqui com a linha vermelha. E esta daqui, a boquinha, eu vou costurar ao redor com esta cor aqui. Tá vendo? Que é bem próxima. Por que que eu uso linha de costura? Porque a costura, ela some entre os pontos e fica bem facinho de fazer. Poderia até, se eu quisesse, esta parte aqui da boca, costurar com linha branca, porque a linha vai sumir aqui dentro. Mas como eu tenho a cor, eu vou usar essa cor aqui. Ó, coloquei a travinha. E neste caso aqui, como é uma bolsinha, vou pegar meu alicatinho. Eu coloquei a trava e eu corto a pontinha aqui para não atrapalhar na bolsa. Assim. Depois você até pode aplicar calor aqui, pode ser com isqueiro, ou até a própria cola quente, para tirar essas pontinhas. Mas por quê? Só para não atrapalhar na hora de deslizar aqui a bolsinha. Então, já prendi coloquei uma trava, vou colocar a outra travinha e vou costurar boca e nariz. Pronto, coloquei a linha. Essa agulha aqui é 22, próxima da 22, é um pouco mais fina do que a 16. Então, agora, eu vou dar um pontinho, ó, já coloquei a linha dupla, tá? Com nozinho aqui na ponta. Então, agora eu vou começar por aqui, que eu acho mais fácil. Eu vou dar um pontinho aqui na carinha, ó, só um pontinho. E é assim que eu costuro todos os meus amigurumis, tá? Algumas vezes, alguns casos, uso o próprio fio, mas normalmente uso linha de costura. Agora, qual que é a dica? Se você passar assim, ó, desse jeito, vai aparecer a costura, não importa o fio que você usa. Tem que apertar bem para que não apareça. Então, aqui eu passo por trás das duas alcinhas, a agulha, ó, tá vendo? Passei, aí volto atrás e dou um pontinho aqui embaixo, ó. E quando eu volto também por trás das duas alcinhas. Pronto. Agora vou um pontinho adiante. E assim faço até o final. Tá vendo? Qual que é a dica, né? Qual que é o segredinho? Sempre costure passando por trás das duas alcinhas. Então, ó, venho aqui, passei a agulha e com linha de costura. Concorda que se eu costurasse com o próprio barroco, ficaria um pouco mais grossa a costura? A não ser que eu queira que apareça, né? Mas nesse caso eu não quero que apareça. Então, dei um pontinho, volto aqui, ó. Tá vendo? Por trás das duas alcinhas. Deixa eu só desenroscar aqui. E aí, eu vou sempre pegando um pontinho que esteja bem abaixo aqui, ó. Da carinha. Lembrando que não pode aparecer aqui também, né? Pra não ficar feio. Porque não é bacana, né? Como se fosse um bordado, né? Às vezes tem que ficar certinho. Então, passei, ó. E vou puxando. Então, vamos lá. Pontinho adiante. E volto mais uma vez. Pego um pontinho, sempre olho se não estou passando aqui pro outro lado. Não fica fácil costurar assim? Ó, você não vê a costura. Porque além de ser uma linha da cor, mesmo que fosse linha branca, muitas vezes eu uso linha branca mesmo. Às vezes eu não tenho a cor que eu quero. Eu falo, vai com branco mesmo, e dá certo. Você viu que primeiro eu posicionei usando a cola quente, né? Usei a cola quente só no meinho mesmo. Só pra não usar o alfinetinho, que eu acho que o alfinetinho sai do lugar, sabe? Não dá muito certo. Pelo menos pra mim, não. Se pra você dá certo, ok, usa o alfinetinho. Eu prefiro a gotinha da cola quente. Mas eu não mas eu não costumo colar com cola quente. Eu uso ela só pra posicionar. Então, tá vendo, ó?
a costura fica completamente invisível. Aqui tá com um fiozinho do vermelho. E assim eu vou dar toda a volta. E depois eu venho aqui e vou costurar o narizinho, só dar uma ajeitada nele. Não é bacana desse jeito? É bem simples fazer assim. E tudo que eu costuro nos amigurumis, eu sempre faço desse jeito. Tem algumas exceções, um bracinho, tem a bolsinha Nani, que eu costurei os braços com o fio mesmo. Ou não? Você dá uma olhadinha lá. O vídeo tá lá no meu... Seja membro do meu canal, aqui do YouTube. É que eu vou testando todas as formas mais fáceis para passar para você depois. Então, é bem comum eu mudar alguma coisa de um projeto para o outro, mesmo que eles sejam muito parecidos. Certo? Então, agora é só dar toda a volta aqui. E aí eu fui intercalando, sempre assim. Uma hora o verdinho no meio, uma hora o roxinho no meio, uma hora esta outra cor no meio, que para mim é azul, para outras pessoas é verde. E fui fazendo assim. Então, fiz 3 rodinhas para o braço e 3 rodinhas dessa para as perninhas. A mão, uso a cor 3346 do Barroco 6 Max Color e continuo sempre com a agulha número 4 milímetros. Faço anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. E fecho o anel. Estou começando pelo dedão, porque eu preciso do dedão, na hora que fizer a mãozinha, já conectar o dedão na parte da palma da mão, vamos dizer assim. Então, fiz 6 pontos baixos e agora faço somente pontos baixos. Farei 2 carreiras de pontos baixos. Então, são 6 em cada carreira. Aí, coloca assim, ó, que fica mais fácil fazer a próxima, tá vendo? E faço mais uma carreira. Então, eu fiz anel mágico, 6 pontos baixos e 2 carreiras. Terminei, cortei o fio e aqui eu faço o arremate. Tiro o degrauzinho, como eu já expliquei. Então, conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. Agora, por cima, na alcinha da frente, do último ponto crochetado. E agora, de fora para dentro, por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. Ajeito, ó, puxo direitinho. E aí, eu gosto de amarrar estes 2 fios aqui. Vejo que tá bem fechadinho, né, o anel mágico. Ajeito aqui tudo certinho. Aí, eu corto. E coloco pra dentro. Deixa eu ver se minha pinça tá aqui. Então, deixo assim, ó. O dedão preparadinho agora para fazer a palma da mão. Então, agora com a mesma cor, farei o anel mágico. 6 pontos baixos no anel. Agora, faço aumento em todos os pontos. Só ajeitar aqui.
Então, faço 2 pontos baixos em cada buraquinho, até o final. Ficarei com 12 pontos baixos. E agora, faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos na carreira. Então, fiz o aumento, ó, um ponto baixo e um aumento. Vou até o final da carreira, faço um ponto baixo e um aumento. Então, fiz um ponto baixo e um aumento, ó, uma, duas, terceira carreira, e agora faço somente pontos baixos. Então, farei agora 3 carreiras somente de pontos baixos. Lembrando que aqui tenho 18 pontos baixos nesta carreira. Prontinho, fiz aqui, ó, 6 carreiras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vou conectar o dedão. Então, eu faço assim. Para ficar mais fácil, só porque eu acho mais fácil, farei 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Agora, posiciono o dedão. Ele tem 6 pontos, não é? Então, agora, eu vou trabalhar em 3 pontinhos do dedão. Então, ó, passei a agulha, ó, nessa posição. Deixa eu mostrar de novo. Então, assim, tá vendo? Nesta posição, ó. Então, agora, eu coloco a agulha por baixo de 2 alcinhas num ponto aqui do dedão e presto muita atenção qual é o próximo ponto, ó, tá vendo? Não é este, é esse daqui. Então, vou costurar primeiramente nesta carreira por 3 pontos, né? Então, faço um ponto. Então, preste atenção aqui qual que é o próximo. Então, o próximo ponto. E vou aqui, ó, no próximo ponto. Eu vou sempre olhando direitinho para não fazer um ponto 2 vezes no mesmo lugar. Então, ó, 2. E venho aqui, 3. Tá. 3, né? Então, fiz 6 no total, né? 3 no começo, 3 no dedão. Ó, presto atenção aqui e continuo em pontos baixos. Eu vou até dar a volta aqui. Então, cheguei aqui na próxima carreira. Então, lembra que eu fiz 3 pontos baixos? Então, novamente, ó. 1, 2 e 3. Opa. 3. E agora, de novo, eu venho aqui, ó. 1, 2. O meu frouxinho aqui, vou desmanchar e fazer de novo. Então, 1, 2, 3 pontos. E agora, continuo aqui. E dou toda a volta. Aí, o dedão já fica aqui costuradinho. Prontinho, dei toda a volta. Agora, troco o marcador. Eu costumo sempre usar o marcador no último ponto da carreira. Mas veja como você acha mais fácil. Caso você marque o primeiro da carreira, sempre prestar atenção na sequência que eu ensino aqui. Porque tá vendo, ó, eu marquei o último ponto da carreira. Então, agora, eu já faço diminuição. Então, faço um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Prontinho, dei toda a volta com um ponto baixo e uma diminuição. E agora, neste caso,
né? Porque lembra que no narizinho dele eu não fiz estas últimas diminuições aqui que eu vou fazer agora. Neste daqui eu faço, ó, uma diminuição, mais uma, são 3 diminuições seguidas. E mais uma diminuição. Prontinho. Esta mãozinha eu não vou encher com fibra. Ela já será conectada diretamente no braço, que são as rodinhas. Então, aqui eu puxo, ó, deixei fio, né, para finalizar. E tiro aqui o marcador. Então, eu não vou encher com a fibra, eu só vou achatar ela deste jeito aqui. Só assim, ó. Não vai ficar muito redondinha, eu acho mais bonitinho desse jeito. Então, aqui, ó, eu já prendi o braço e é como vou fazer agora com esta mãozinha. A mesma coisa, tá vendo, ó? Então, coloco a pérola, que amarra aqui no corpinho. Encaixa a cabeça, tá vendo, ó? Para saber onde ficará o braço. Eu coloco bem na lateral, tá vendo? Aí coloco uma pérola, uma rodinha, 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 mais uma pérola, e aqui dentro, para segurar, ó, tem mais uma pérola. E o que que eu usei para fazer isso? Eu usei o rabo de rato. Esse daqui, eu usei o cor-de-rosa. Apesar de não aparecer, caso apareça, né? Vai aparecer o rosinha. Dá para ver por dentro, né? Então, estou com o rabo de rato da Círculo. Este daqui é a cor 155 e ele tem 1 milímetro. Tá aqui, ó. 1 milímetro de espessura. É o mais fininho. E por que tem que ser esse? Porque é o que passa dentro da pérola, duplo, como eu vou usar aqui. E eu consigo, inclusive, passar pela agulha aqui, agulha número 16. Por isso que eu uso este mais fininho. A pérola que eu uso é essa daqui, que ela é de 12 milímetros na cor 20. Eu acho bacana colocar a pérola gordinha, porque é uma peça maiorzinha, né? Por ser uma bolsinha aqui com o fio barroco, eu acho que fica mais bacana assim. Então, eu vou começar assim. Deixa eu pôr ela aqui. Eu vou passar o fio aqui pelo buraquinho. Ah, deixa eu ver quanto que tem esse fiozinho aqui. Esse fiozinho está com aproximadamente 45 centímetros, tá? Tem que deixar uma folga para ser fácil de amarrar aqui. Senão, se deixar muito curto, é meio dificinho. Então, aqui, ó, vou passar. Então, tem 45, tá? Então, vou passar aqui por dentro a primeira pérola. Esta pérola ficará dentro da mão. Eu faço isso com botão também, mas aqui, só para não ter que acrescentar mais um, né, aviamento diferente, a não ser que se você quiser, pode economizar pérola, você pode usar um botãozinho também, passa pelos buraquinhos do botão, né? Então, pronto, ó, passei, tá vendo? Só amarrei e amarro aqui, dou um nozinho. Então, esta pérola, ela vai aqui dentro, ó, desse jeito aqui. Porque assim ela sai diretamente aqui do anel mágico, isso facilita bastante. Opa, fica bonitinho. Então, fiz isso. Aí, agora sim, eu vou finalizar aqui a mão. Então, está lá dentro, ó. E agora, eu pego, pus a agulha, né, aqui. E vou fechando, pegando pelas alcinhas de fora. Tem que deixar bem fechadinho, para a pérola não escapar. Que assim, até poderia amarrar, mas eu sempre faço desse jeito. Porque eu acho que fica mais bonitinho sair diretamente no meio do anel mágico, sabe? Uma questão mesmo de acabamento e praticidade. Ó, bem fechadinho. Vou até as últimas alcinhas aqui.
Tem mais um aqui. Então, fica assim, ó. Tá vendo? Fica bem preso. Neste caso, como não tem enchimento, essas são as exceções, né? Normalmente eu não dou nozinho aqui. Mas aqui, como não tem enchimento, eu não vou conseguir amarrar por dentro. Então, eu vou dar um nozinho aqui. E aí, passo por dentro do anel. Ó, puxei o nó lá pra dentro, tá vendo? Então, agora tá bem preso. Ó como fica bonitinho o acabamento, tá vendo? E agora aqui é só cortar rente. Então, fica o dedão, né, e a palma da mão. Fica bem presinho aqui dentro. E agora, farei a montagem do braço. Então, eu tenho que passar este fiozinho aqui pela agulha. É meio chatinho, porque, é claro, ele é grosso. Mas achata ele o máximo que você puder. Ó, passei um. E agora passo o outro fiozinho. Porque senão, se for uma agulha maior, não vai passar pela pérola. Pronto. Então, agora eu pego a pérola, porque a outra está aqui dentro, né? Então, passo aqui. Agora, eu só tô vendo a sequência. Vou passar este daqui. Então, assim, ó. O avesso tá aqui. Ah, veja que eu fiz o arremate, né? Como eu já expliquei. Passei. Outra pérola. Então, agora eu vou colocar essa cor. Passo outra pérola. Passei certo? Sim. Então, fica assim o braço. E agora eu vou pôr mais uma pérola aqui. Cadê ela? Ela escapou. Aqui. Prontinho. Então, fica assim, ó. Só ajeitar aqui que eu puxei um pouco demais. Aqui na hora que eu fiz o arremate. Então, fica assim o bracinho, ele fica articulado. E eu adoro, adoro usar as pérolas, né? Ainda mais essa gordinha aqui, essa grossa, essa grandinha. Eu acho bem bacana. E esse fio, né? O fio rabo de rato, ele é bem forte. Poderia usar o fio barroco? Talvez, mas eu acho que não vai passar aqui pelo buraquinho. Os dois fios juntos. Então, agora volto aqui, né? No braço. Então, ó, eu tô vendo que eu tenho que trabalhar, né? Aplicar aqui. Tá vendo aqui nesta carreira. Então, seria a última carreira aqui do verde, né? Antes de começar a próxima cor. Então, agora eu puxo só um fio. E venho na mesma carreira. Deixa eu só ver como é que eu fiz. Certo, aqui mesmo, ó. Bem na lateral. Tá vendo? Então, deixei aqui só pra saber exatamente, né? Mas aí pode tirar a cabeça. E passa o fio. Agora, pego o outro fio. Tem que ser um de cada vez, porque eu tenho que passar agora aqui, né? Pra poder amarrar, ó. Então, passei este eu passo aqui abaixo dele. E passei. Agora, venho aqui do avesso. E amarro forte.
dou uma olhada, né, ver se tá tudo bem. Amarro bem forte e dou um nó. E aí, esse fiozinho eu vou esconder por aqui também, né? Passando por aqui. Deixa eu só mostrar a mão. Uma coisa muito importante. Os dedões são para dentro, tá? Então, você tem que pensar sempre, ó, a nossa mão, né? Dedão para dentro. Então, tá aqui. É claro que aqui, né? Se ficar assim, né? Não tem problema. Faz com que ficou desse jeito, dedão para fora. É só fazer isso e vira para dentro. Então, prontinho. E por ser um palhacinho, tá vendo? Ó, eu fui alternando as cores aqui. A perna é a mesma coisa. Eu só vou ensinar agora pra você como fazer o sapatinho dele, ó. Que eu usei mais uma cor. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, aqui dentro tem uma pérola que segura aqui pra não sair. Não tem que fazer buraquinho nem nada, só passar pelo ponto. E aí, coloca as rodinhas novamente, do mesmo jeitinho. Vamos lá. O sapato é com a cor 4131 e continuo com a agulha 4 milímetros. Deixo aqui de início 18 centímetros, porque farei pontos baixos sem correntinha, como eu já expliquei. Venho aqui, faço um nozinho. E aqui eu começo, né? Então, fio curto, lembra? Fio longo, fio curto. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora, farei o seguinte. Uma correntinha, faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos aqui no começo. Aqui no último ponto, tô pegando a alcinha de trás, né? Assim como eu fiz na bolsinha. Então, venho aqui e faço 1, 2, 3 pontos baixos na mesma alcinha. Vim aqui pro outro lado. Agora venho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na última alcinha eu faço um aumento, para ter 3 pontos baixos em cada extremidade. Agora, venho aqui e passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Então, aqui eu faço um aumento. E vou 1, 2, 3, 4. E agora 5. E agora faço um aumento, 3 aumentos, ó. 1, 2, 3. Só presta atenção numa coisinha. Quando eu digo aumento triplo, são 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Quando eu digo 3 aumentos, é um aumento no buraquinho, um aumento no próximo, um aumento no próximo. E volto aqui. 1, 2, 3, 4 e faço 2 aumentos, ó. 1 e 2. Então, tenho 3 aumentos nesta extremidade e 3 aumentos nesta extremidade. Agora, eu faço um ponto baixo e um aumento. O que eu estou fazendo? Aqui, na verdade, eu considero meia rodinha,
Então, tô fazendo do mesmo jeito, né? Faço os aumentos, né? Tem os 3 aumentos, ao invés de 6, foram 3. Agora, um ponto baixo, um aumento. Aqui nessa extremidade fica dividido, uma parte fica para cá e 2 para cá. Aqui eu tenho inteiro, então vamos lá. Eu fiz um ponto baixo e um aumento. Agora faço 1, 2, 3, 4, 5. E ó, vê se você vê aqui. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e um aumento, tá vendo, ó? Porque aqui eu comecei os 3 aumentos. Então, eu tenho um ponto baixo e um aumento, uma vez. Um ponto baixo e um aumento, 2 vezes, né? Então, fiz uma vez um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, e um ponto baixo e um aumento. Se fosse uma rodinha, eu continuaria mais 3 vezes e fecharia como rodinha. Mas eu dividi, né? Então, é metade de rodinha aqui, metade de rodinha aqui. E agora eu venho 1, 2, 3, 4. Então, agora eu tenho novamente, ó, tá vendo os aumentos? Então, faço um ponto baixo, ó, e aumento sobre aumento. E um aumento, um ponto baixo e um aumento. Eu já fiz oval, nessa peça oval, já de outras 2 formas. Eu achei que, como aqui eu só vou até um ponto baixo e um aumento, eu achei que fazer assim é o jeito mais simples. Para ir mais rapidinho, né? Para fazer rapidinho. Então, agora, você viu a importância de colocar o marcador, né? Então, coloco o marcador aqui. E agora, seguirei em pontos baixos. Então, fiz aumento só até um ponto baixo, aumento nas extremidades. Agora, faço somente pontos baixos. Então, eu fiquei aqui com 27 pontos baixos. Então, fiz uma carreira, né, de pontos baixos. E vou novamente em pontos baixos. Que agora vai fechar para formar o pezinho, o sapatinho. Então, continuo aqui em ponto baixo. E faço aqui mais uma carreira. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Contando as 2 que fiz em pontos baixos. Então, depois da última carreira que fiz os aumentos, eu faço mais 3 carreiras. Então, agora estou indo na terceira carreira, em pontos baixos. Tenho no total 6 carreiras. Aí você fala, ah, mas não tem uma aqui de pontos baixos? Na verdade, ela existe, só que ela fica escondidinha, tá vendo? Ela não aparece aqui porque a gente pega só as alcinhas. Então, eu não considero aquela carreira. Então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esta é a 6ª carreira. Depois da primeira carreira que fiz somente pontos baixos e trabalhei nas alcinhas de fora, dando a volta nela. Terminei aqui, vou cortar o fio e novamente arremato aqui para tirar o degrauzinho, como já expliquei. O solado farei com esta cor, que já usei no palhacinho, e farei exatamente a mesma coisa até a última carreira com aumentos. Não farei as 3 carreiras somente de pontos baixos, porque essa aqui vai ser a solinha, que eu vou costurar aqui em ponto baixíssimo. Então, vou fazer os 6 pontos baixos e fazer os aumentos exatamente como fiz aqui no começo aqui do peito do pé. Então, agora tenho aqui as 2 partes, esta parte de cima aqui, e tenho aqui a solinha. Então, a solinha, ela é apenas a parte aqui antes das carreiras em ponto baixo, então ela vai ficar retinha. Já amarrei a pérola do mesmo jeitinho que fiz na mão, ó, só dei um nozinho, passei os 2 fios aqui
pela agulha. Então, agora eu venho aqui e, ó, tá vendo? Aqui eu não tenho esta voltinha, né? O início. Então, venho aqui e passo o fio desse jeito assim, ó. Então, aqui é onde sairá a perna, tá vendo? Então, agora eu vou costurar estas duas partes. Então, agora tenho aqui é onde sairá a perna. E vou costurar com esta cor, a mesma cor do solado. Então, eu vou começar aqui pela parte de trás, que seria como se fosse o calcanhar, né? Aqui do sapatinho. Então, a pérola já está lá dentro. Então, posiciono desta forma, passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Veja que estou começando aqui pela parte de trás. E passo aqui também. Então, agora eu laço o fio. Deixo um fio aqui depois para poder dar o acabamento, né? Deixo um pouquinho comprido. E aqui eu dou um nozinho. Deixo bem justinho. E agora, eu passo a agulha por trás aqui, ó, das duas alcinhas e aqui também. E faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo isso até dar toda a volta. Lembrando de deixar aqui depois um espacinho para encher com a fibra, depois finaliza. Então, vou fazendo assim. Ó, tá vendo? Passei pelas duas alcinhas, laço o fio e passo aqui por dentro. Vai ficando um pespontinho aqui, ó, que eu acho bacana. Eu até poderia fazer desta cor aqui. Aí o pespontinho, pespontinho. Aí aqui ficaria de cor diferente. Mas eu achei bonitinho fazer desse jeito. Então, ó, venho e vou costurando em ponto baixíssimo. Vai sempre olhando, ó. Então, aqui já tá o ponto, né? Então, venho neste. E vou dando toda a volta. Vai sempre olhando, porque não pode pular. Se pular, que você pulou um ponto. Tem que ter o pespontinho, ó, toda a volta aqui dessa parte de cima do sapatinho. Então, cheguei aqui, né? Já vou chegar aqui, ó. Então, aqui eu vou encher com a fibra. Encher o suficiente em que a solinha fique retinha. Se você quiser, você pode pôr um EVA aqui. Nesse aqui eu achei que não era... Eu não senti muita necessidade, mas se você quiser, você pode colocar. Quando deixei o buraquinho grandinho, dá até pra enfiar assim com a mão. Deixa eu dar uma olhada. Ó, então aqui tem que ficar bem certinho, gordinho. E aqui bem retinho. Então, você vai encher o suficiente em que você consiga manter aqui ainda retinho. Ó, tá vendo? Tirei um pouquinho, achei que ficou melhor. Ajeita bem, pra ficar bem redondinho. E agora só finaliza aqui a costura. Ver se pegou direito aqui. Ó, tá certinho.
Então, fica assim o sapatinho, tá vendo? Ó, os pontinhos. E aí, vai apertando, ajeitando aqui pra fibra ficar bem distribuída lá dentro do sapato. Agora, aqui, o acabamento é sempre o mesmo, né? Puxa o fiozinho. Coloca a agulha de acabamento. E aí, vamos lá. Conta. Deixa eu editar aqui. 1, 2 pra frente. Passa por baixo das duas alcinhas. Por cima da alcinha do último ponto crochetado. E por baixo das alcinhas do ponto que você pulou. Puxa. E agora aqui, vai esconder o fiozinho. Então, coloquei aqui pra dentro. E esse, por isso que eu falei pra deixar um pouquinho mais longo. Pra você poder esconder ele também. Que aqui nesse caso, você pode até amarrar um com o outro, desde que você saia aqui, ó, no mesmo buraquinho. Prontinho. E agora, faço a mesma coisa que fiz no braço. Então, passo uma pérola, né? Ficou uma pérola lá dentro para segurar. Eu falei do botão, mas eu gosto mais de pôr a pérola, porque como ela é redondinha, eu acho que fica melhor aqui o acabamento também, tá? Então, agora, passo aqui as rodinhas. E sempre uma pérola entre cada rodinha. Eu já estou aqui. E agora, ó, já deixei o fio só um fio aqui, porque farei como fiz aqui na outra perna. Venho aqui na pontinha, passo o fio, pego outro. Ó, vim aqui do lado, tá vendo? Um ponto de separação entre a amarração. Tá sempre pra dentro. Vou conferir se tá tudo na posição certa. Tá ótimo. E aí, agora, eu vou amarrar aqui dentro, novamente. Como eu fiz com o braço. Então, venho aqui e amarro. Depois eu volto aqui e escondo todos esses fiozinhos. Prontinho. Braços e pernas. Minha mão está certa. Aqui, né? Pronto. Então, já tenho bracinhos e as perninhas. Então, assim fica fácil. Eu pensei até em fazer um tubo, sabe? Mas achei que ia ficar meio, assim, sei lá, espetado pra lá, dos lados. Aí eu achei mais bacana trabalhar com as pérolas e eu acho que fica bonito, né? Que aí aparece assim um pedacinho da pérola, fica bem bacana. Agora, para costurar o nariz, uso também linha de costura. Estou com a agulha 16, que aqui o fio é bem grossinho, vai ficar bem aqui embaixo, então não vai dividir, né? Então, já dei um nozinho, estou com 2 fios. Aí eu venho
posição melhor para começar. Dou um pontinho aqui no nariz. E para travar o fio, eu passo a agulha aqui por dentro das duas linhas. Vamos ver se consigo aqui. Prontinho. Então, agora, fazer como fiz com a boca. Então, vou dar um pontinho bem aqui embaixo. Ó, aqui. E agora, um pontinho no nariz. Lembrando sempre de que a linha não pode atravessar aqui, senão não fica bonitinho o acabamento interno, né? Aí sempre enrosca em tudo. Vamos lá. E assim você vai dando toda a volta. Lá, dei um outro pontinho, ó. Na carinha. E como a linha é fininha e é vermelha, as chances de que ela apareça serão bem menores. Imagina se eu estivesse costurando aqui também com o barroco. Fica muito grosso, né? Então, eu gosto muito de costurar com linha de costura. Aqui eu acredito que fique melhor mesmo usar a linha vermelha. Aqui a branca até daria certo. Mas aqui você não tá passando por trás dos pontos, né? Tá passando pelo ponto. Então, eu acho melhor que seja a linha vermelha mesmo. Olha lá, agora eu venho aqui. E vou seguindo uma carreira. Aqui, a carreira de diminuição, né, que fiz. Tô seguindo ela. E assim eu dou toda a volta. Prontinho. Ó como fica a costura, tá vendo? Fica bem bonitinha. E agora é só dar um nozinho aqui. E aí passa agora por dentro do nariz. Prontinho, dá uma ajeitada, né, que eu te amassa tudo. Agora, o seguinte, aqui na boca, você pode deixar assim, se você quiser. Eu vou fazer um bordadinho com a Max Moulinet. Esta é a cor 878. Vou fazer um pespontinho aqui, ó, só para dividir melhor a boquinha dele. Vou usar todos os cabos aqui, ó, da linha de bordado. E aqui vou dar um nozinho. Não sei se vai segurar ali, mas vamos ver. Então, agora eu venho aqui. Se eu consigo passar aqui pela cola quente. Aqui. Pronto, passei. E agora, vou fazer o pontinho. Assim, ó. Então, eu venho aqui no próximo. Acho que no próximo eu bordaria isso antes de costurar, né? Acho que ficaria mais fácil. Então, aproveita aí e faz isso antes de costurar a boca. Ou como você achar mais simples.
E eu vou fazendo esse pontinho atrás, assim, até chegar lá do outro lado. Chegar lá do outro lado assim, ó, também. Tá vendo aqui, ó? Então, fica aqui, né? Não vou fazer até aqui, senão fica assim essa voltinha. Acho que fica mais bonitinho, né? Eu fiz, depois fiquei olhando e fiquei pensando, acho que vai ficar bacana fazer um bordado. E por que a linha de bordado? Primeiro que eu acho que ela desliza melhor quando você borda, né? Ela é preparada para isso. E segundo, que eu acho que fica mais bonito, porque não daria para bordar com barroco, acho que seria um pouco grosso pro bordado. Talvez com o fio amigurumi, também seria uma opção, caso você não tenha linha de bordado. Sempre olhando aqui, né, não tá. Mas neste caso aqui, quando é bordado assim, eu prefiro mesmo a Max Moulinet. Porque quando você borda, às vezes, com o próprio fio, como não é um fio preparado para bordado, ele pode soltar uns pelinhos. Se caso você se arrependa e queira refazer o bordado, os pelinhos acabam ficando. Não sei se você já bordou com o próprio fio. E aí, conforme você vai desmanchar, se você não gostou muito, ele dá uma sujadinha. Não é que suja, né? Vão ficando vários fiozinhos assim. E com a linha de bordado isso não acontece. Então, cheguei aqui no final, né? Então, vou respeitar a mesma distância, aproximadamente, né? Sempre, né, gente? Ó. Eu acho que ficou mais bacana, né? Ficou mais definidinho aqui o sorriso dele. E agora aqui eu só vou dar um nozinho. Sempre, olha, ó, tá vendo? Aqui atrás, né? Nada, né? Agora dá um nozinho aqui dentro. E assim a gente vai finalizando o lupito. É uma peça mais complexa. No meu canal de Seja Membro, aqui no YouTube, você encontrará bolsinhas mais simples do que essa. A mesma base, só que não com tantos detalhes como o lupito. Agora, para finalizar a bolsinha, eu tenho algumas opções. Todos estes mosquetões são da Círculo. Ó, tem dourado, tem este de trevinho, de coração e níquel preto. Este aqui, que é o niquelado, ó. Então, tenho estas opções. Cada um deles tem nos 3 banhos, tá bom? Então, eu vou escolher aqui qual que eu usarei. Escolhi este mosquetão, porque eu achei que ele faz sentido aqui, ó. Ele lembra o cabelinho aqui do lupito. Então, eu escolhi este e ele abre assim, ó. Ó que bacana. Tá vendo? Ele abre aqui, ó. É uma abertura bem diferente. E como alça, escolhi essa daqui, que é a alça de algodão. Ela tem 1 metro de comprimento. E o que eu faço? Eu desmancho este nozinho aqui. E aí, eu passo aqui, só pentear um pouquinho aqui. Eu passo aqui pelo mosquetão, ó. E aí, você pode definir o comprimento da alça de acordo com a pessoa que você vai, para quem você vai vender ou presentear, né? Ou para você. Então, eu venho e dou um nó. Só um nozinho assim, ó, é o suficiente. Dá uma penteadinha. E prontinho. Acho que fica bem bacana. E agora, é só apertar assim, ó. E encaixa aqui na alcinha da bolsa. Fica bem bacana, né? Eu adoro acessórios. Eu acho que sempre dá um efeito bem profissional as peças de crochê. Bem bacana, Lupita, né? Lembrando que aqui no meu canal, Seja Membro, eu tenho outros modelos de bolsinha. Eu tenho gatinho, tenho ursinho, tenho vaquinha. E tem também
uma bolsinha bem bonitinha lá no canal do YouTube da Círculo também que eu fiz, que é um cachorrinho. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Beijo!